A graça e a paz do Senhor, Pastor Luiz Roberto. Nós estamos hoje estudando agora sobre o livro de Daniel, né? Profeta Daniel, um livro maravilhoso, um livro que você tem que ler do princípio ao fim, tá? Porque é um livro que traz muita informação, traz muito conhecimento, traz muita sabedoria, muita revelação, né? Deus fala contigo no livro de Daniel, porque ali tem profecias que se cumpriram, que estão cumprindo e que ainda vão se cumprir, né? Então é um livro muito importante para o cristão, é um livro muito importante para o obreiro, o pastor, aquele que está à frente da igreja, porque é um livro atualíssimo, vamos dizer assim. É um livro dos dias de hoje, tá? Preste bem atenção, leia com bastante cuidado, com bastante atenção, bastante carinho, o livro de Daniel. Então, nós vamos ver esse nome, Daniel, o que significa, né? Daniel significa Deus é o meu juiz. Nome muito forte, muito interessante, um nome que dá uma segurança a quem tem esse nome. Deus é o meu juiz, tá? Então, o Senhor está julgando em todo tempo quem é Daniel. Amém? Bom, Daniel, ele foi levado ainda jovem por Nabucodonosor para a Babilônia, né? Juntamente com os seus 3 amigos. Ele foi inserido para viver na corte por sua origem de nobreza. Daniel e esses seus 3 amigos eram nobres, né? E eles ali foram separados para serem levados para o palácio de Nabucodonosor. Por quê? É interessante saber que quando os dominadores, né, eles chegavam e tomavam conta de uma cidade ou de uma nação, de um reino, eles queriam pegar tudo que aquele reino tinha de informação, tudo que aquele reino tinha de tecnologia da época, tudo que aquele reino tinha de armamento, né? Tudo que é armamento bélico, tudo. Todas as informações possíveis, né? Dentro da agricultura, dentro da pecuária, todas as informações possíveis, porque juntavam-se as informações para serem aplicadas na terra do dominador. Ok? Então era muito importante que as pessoas que estavam em evidência nessas terras e pessoas que estavam sendo preparadas para a vida, né, da nação, para serem estadistas, para serem juízes, para serem pessoas que fossem tomar a frente da nação. Então, eles eram separados e levados cativos, né? Não eram maltratados como os outros, porque eles eram pessoas importantes e que precisavam dar resultados positivos, né? Então eles eram até bem tratados, né? E nós vemos aí até a preocupação do rei, né? E dar ele lá, os jovens lá para o eunuco e dar uma comida boa, né? Para que eles fossem saudáveis, ok? Então existia toda uma preocupação. Então Daniel, juntamente com seus 3 amigos, foram levados para dentro do palácio do rei e ali durante esse tempo ficaram lá sendo preparados para assumirem as suas responsabilidades dentro do palácio, né?
E de repente acontece, né, ali no capítulo 5, o sonho de Nabucodonosor. Esse sonho que é uma parte do livro que é muito importante, ela é crucial, vamos dizer assim, né? Porque é através dessa chamada que Daniel vai se apresentar diante do rei e vai sobressair diante dos olhos do rei, ok? Então Daniel é levado para o rei para interpretar o seu sonho. E Daniel faz isso com muito esmero, com muito conhecimento, com muita sabedoria, tá? Ao ponto, então, do rei ficar muito, assim, impressionado, né, com o conhecimento e a sabedoria de Daniel. E quando isso acontece, né, o rei, reconhecendo a revelação do sonho que ele passou para, aliás, que Daniel revelou o sonho, interpretou o sonho. Então foi algo assim que impressionou demais Nabucodonosor. Então o que Nabucodonosor faz a partir daí? Ele dá a Daniel uma relevância muito importante dentro do seu reino, né? Então Daniel é elevado a príncipe dos sábios, pela sua imensa sabedoria e conhecimento de ter revelado, né, para o rei aquilo que o rei queria saber. Então, ele passa a ser príncipe dos sábios, chefe dos sábios, né? Todos os sábios estariam debaixo das suas ordens, debaixo da sua autoridade. E também Nabucodonosor dá a Daniel como governador de todas as províncias da Babilônia. Olha só, príncipe dos sábios, governador das províncias. Não bastando isso, Nabucodonosor ainda dá a Daniel, né, como um tipo de prefeito, chefe, o coordenador sobre todos os magistrados, sobre todos os homens da lei. Olha só. Imagina só que coisa impressionante. Como Nabucodonosor foi impactado por Daniel. Tá? Então, Deus continua usando Daniel, dando também depois a visão escatológica das 70 semanas. Tá? Então, Daniel também teve essa visão escatológica das 70 semanas. Daniel, ele não era oficialmente um profeta. Nós vamos abrir um parênteses aqui, muito importante, para entrar nessa questão, porque Daniel, tá? Ele tem ali, nós o reconhecemos como profeta Daniel, tá? Mas ele, na verdade, ele não era reconhecido como profeta. Ele não era profeta, embora tinha os dons de profeta, o dom profético. Tinha o dom, mas não era a sua função. Ele não era profeta, ele não tinha a função de profeta. Ele não era um profeta oficial, né? Ele era apenas um homem que estava separado
e para ser preparado para ser um grande estadista. Tá? Então, ele não recebeu nenhuma unção profética, não recebeu nada disso. Ele estava sendo preparado para ser um estadista, ser um homem de negócios, ser um grande empresário, ser um grande legislador, ser um grande juiz. Ele poderia ser uma porção de coisas, né? Ele estava sendo preparado, separado para essas funções e não função de profeta, tá? Função profética. Então, apesar dele ser chamado profeta, né, até Mateus, capítulo 24, 15, vai reconhecer, vai falar sobre isso, né, de Daniel como profeta. Mas ele era dotado com o espírito de profeta. Ele tinha o dom, mas não tinha o cargo e nem a função profética. Tá ok? Então, não é nenhuma heresia, é a realidade. Ok? Ele era um estadista e, como tal, ele se ocupou nisso toda a sua vida. Como ele começou, ele também terminou, dentro das funções de estadista, de homem de conhecimento, de sabedoria, de ciência, essas coisas, tá? Mas, paralelamente, Deus foi usando Daniel. Por quê? Bom, será que lá naquele momento, no exílio, não tinha nenhum homem qualificado para exercer como profeta? Talvez fora do palácio poderia ter, mas dentro do palácio era Daniel. E Daniel servia dentro do palácio. Daniel não falava ao povo. Ok? Daniel não falava ao povo. Daniel servia dentro do palácio. Ele nunca usou nos seus registros aquilo que os profetas normalmente falavam. Assim diz o Senhor. Nós não temos esse termo no livro do profeta Daniel. Ok? Ele nunca falou ao seu povo. Ele nunca pregou, ele nunca redarguiu, ele nunca exortou o povo. Não. Ele apenas era um profeta que Deus usava para mostrar algumas coisas, para revelar alguma coisa, para ter a visão de alguma coisa. Tá? Então, era dessa maneira que Daniel foi usado. Tá? O seu livro, ele foi escrito em parte no hebraico e em parte no aramaico. Tá? Então, o aramaico era a língua da Babilônia. E foi nessa língua que ele também estudou e se formou em várias coisas na Babilônia. Tá? E aí ele também insere dentro do seu livro a língua aramaico. Tá certo? Que era a língua da Babilônia. Tá? O livro de Daniel, ele tem 3 divisões. 3 divisões. A primeira trata-se da introdução. E dentro dessa introdução nós vamos ter o preparo de Daniel e seus amigos. Tá? A segunda parte do livro de Daniel fala da manifestação de poder divino em favor dos 4 jovens. Ou seja,
a manifestação do poder de Deus em defesa desses jovens ali na cova dos leões, ali na fornalha de fogo, né? Durante o tempo que eles estavam ali, porque eles incomodavam. E como os três eram amigos de Daniel, que incomodava muito mais, né? Então todos eram perseguidos. Mas ali então Deus entrava com intervenção em favor desses jovens. Ok? A terceira são as visões. Primeira, dentro dessas visões, nós vamos ter os destinos reservados por Deus a seu povo. Tá certo? Visão. Então, ali vai do capítulo 8 até o capítulo 12. E a primeira da visão, dessas visões, é a cessação do sacrifício, né, perpétuo da desolação. E o santuário e da oposição do príncipe dos príncipes. Capítulo 8. Depois nós temos essa outra subdivisão dessa outra visão, né? Haviam ali pessoas que ouviram isso, mas os relatos foram escritos por Daniel sobre essa visão de 70 semanas, que depois da decretada reconstrução de Jerusalém e introdução da justiça eterna. Então esses pontos são os pontos importantes das divisões do livro do nosso profeta Daniel. Eu agradeço a atenção de vocês. Peço a vocês carecidamente que leiam esse livro, tá? Porque esse livro é muito importante. Não deixem de ler esse livro. Ali tem informações interessantíssimas, importantíssimas para nós hoje e ainda para os dias próximos que estão por vir. Tá certo? Nós estamos fechando aí as 70 semanas, né? Se você estudar, você vai ver isso. Estamos próximos do encerramento das 70 semanas e isso trará muita novidade para a Igreja do Senhor aqui na Terra. E aí a gente precisa se preparar. E o obreiro de Deus, ele precisa estar em dia e atualizado com seus estudos, né? Inclusive os estudos proféticos, os estudos escatológicos, né? Para que ele possa entender os planos de Deus e as coisas que ainda estão por vir. Eu agradeço a atenção de vocês. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.